Bom, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Acho que a gente já pode dar início, então, à nossa reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Fechamos, então, o mês de abril. Mês que foi bastante difícil aí, tanto no mercado interno quanto para as bolsas globais, né? A gente teve aí na semana passada o índice Bovespa recuando 2,88%, né? Cotado aos 107.876 pontos. E no mês caindo aí 10,1%, né, tendo o primeiro mês negativo no ano. Né? Os mercados lá fora também tiveram um período bastante difícil. A Nasdaq teve o pior mês desde outubro de 2008 e o S&P 500 teve o pior mês desde março de 2020. Tá? Nos destaques locais, a gente teve dados da divulgação da prévia do IPCA 15, para o mês de abril, né, que avançou em 1,73% no mês, o maior valor desde 1995, né, porém ainda assim ficou abaixo das expectativas do mercado. No campo positivo, acho que ficou por conta da taxa de desemprego, que ficou em 11,2% nos primeiros 3 meses desse ano, é o menor valor aí dos últimos 6 anos, tá, desse dado. Destaco de novo aí o desempenho das carteiras ao longo do mês de abril, agora já com os dados fechados, né, a gente vê o Ibovespa caindo 10% e as carteiras do BTG tendo performance entre a pior delas de 3,8%, né, gerando um alfa aí bastante significativo frente ao benchmark. Tá? O mesmo se aplica aí para as demais carteiras que estão na tela, né, desempenho bastante satisfatório das carteiras do BTG. Tá? Dando sequência, né, olhando para o cenário internacional, nos Estados Unidos a gente teve uma semana importante aí na temporada de resultados de balanços trimestrais, com as Big Techs americanas reportando dados. Tá? Então, destaque para a Amazon, que caiu 14% na sexta-feira e contaminou aí o humor dos mercados ao final da semana. Outro destaque corporativo também foi a empresa Twitter, né, que foi adquirida, foi comprada pelo bilionário Elon Musk, pelo valor aí de aproximadamente 44 bilhões de dólares. Tá? Tivemos um dado bastante importante nos Estados Unidos, que foi a divulgação do PIB do primeiro TRI, que recuou 1,4%, tá? Anualizado no primeiro trimestre de 2022, ficou abaixo aí, bem abaixo, na verdade, do consenso, que apontava um crescimento de 1,1% no período. Tá? Os analistas de mercado eles acreditam que essa retração da atividade econômica dos Estados Unidos pode ser atribuída a fatores pontuais, tá? Como a balança comercial, e não uma tendência de recessão. Tá? Então, devido a esses fatores, o encolhimento do PIB no primeiro trimestre não deve alterar o plano do Federal Reserve de acelerar o ritmo de alta de juros por lá. Lembrando, inclusive, que o Fed vai se reunir essa semana para debater esse assunto. Tá? Mais um dado importante lá nos Estados Unidos foi a questão do índice de preços de gastos com consumo, né, que é o PCE, que é o indicador de inflação aí que o Fed mais olha para tomar decisão, né, o resultado da inflação núcleo. A inflação núcleo é aquela que exclui alimentos e energia, que são os itens mais voláteis da cesta de inflação. Ele foi praticamente em linha com o esperado, com uma alta aí de 5,2% nos últimos 12 meses. Tá? Já na China, os investidores seguem preocupados aí com a política de Covid zero por lá, né? Então isso acaba prejudicando as perspectivas de recuperação econômica global e intensifica também problemas nas cadeias produtivas globais. Tá? O medo de mais um lockdown ele se intensificou com a expansão dos testes em massa na cidade de Pequim, mas, por outro lado, o governo chinês ele reafirmou que vai implantar políticas para estimular a economia, né? Então, o mercado espera muito por um estímulo como esse lá na China, tá? E, por fim, falando um pouquinho aqui do índice de fundos imobiliários, né? O IFIX ele teve uma semana basicamente instável, aí subiu 0,10%, impulsionado positivamente pelos ativos de recebíveis e fundos de shopping, tá? Sem muitas notícias a respeito dos fundos imobiliários nessa última semana. Dando sequência, então, chamo aqui o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Não tem jeito, cara. Quando seus slides estão vermelhos, aqui fica verde, né?
Então, o negócio basicamente foi tenso essa semana. Na sexta-feira a gente teve a formação do Petax, então teve uma bastante volatilidade, na verdade, durante essa semana. Declarações aí complicadas do nosso presidente Jair Bolsonaro sobre a parte de teto de gastos, né? Que ele pretende discutir uma emenda aí sobre o teto de gastos, sobre a parte de infraestrutura, deu uma estressada no mercado, né? E a gente vê que o nosso dólar, o nosso real, na verdade, frente ao dólar, desvalorizou aí 3,66, chegando aí a 4,97. Meu Deus do céu. A gente chegou até nessa semana voltar aos patamares de 5,03, 5,04, mas voltou um pouquinho, né? Então a gente está na expectativa das reuniões do Fed e as reuniões do Copom, né, que vão acontecer essa semana. Diego deve falar mais sobre isso na parte de juros, tá? Mas aqui nós vemos um cenário estressado, né? Eu acho que começando toda essa parte de inflação, nós, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer com a curva de juros americana e muito menos onde que é o final da nossa, né? Então a expectativa das moedas segue mais ou menos em linha com essa indecisão e o DXY mostra de fato esse estresse todo, batendo a máxima de quase 10 anos, tá? Então chegando aos patamares de 103 pontos. Cara, isso é muito estresse global, isso é muita são patamares que não foram vistos aí nos últimos 10 anos, tá? Aqui na parte das criptos a gente vê bastante volatilidade como no costume, a gente fechando aí o Bitcoin abaixo dos 38 mil dólares, tá? Isso mostra um sinal de alerta, na verdade, né, para as criptos. Eu acho que com toda essa parte aqui de aversão a risco, né, como mostra o próprio DXY, as criptos não poderiam ficar de fora e entraram aqui como ativos que, por mais que defendam muito ser ativos descorrelacionados e de segurança global, eles não, em momentos de estresse, eles mostram também que há uma volatilidade, tá? Vamos ficar de olho aí nessas notícias, olho no Fed e no Copom, tá? Vamos ver até onde vão essas políticas de juros e segura a inflação, galera. Valeu. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, chamar aqui o Alípio para comentar um pouquinho das commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alípio, tudo bem? Que em relação às commodities agrícolas, foi um mês, mais uma vez, um mês bom aí para a soja, né? Tivemos uma alta de 4%, no mês uma queda de 1,82 na semana, fechado a 37 dólares a saca, né? Enquanto os riscos geopolíticos e climáticos aí, eles continuam presentes, no mercado de grãos também esse clima permanece, né? O mercado segue bastante preocupado com o clima nos Estados Unidos, que é um dos principais fatores aí que tem dado suporte aos preços dos grãos. Trazem bastante preocupações em algumas regiões, onde eles estão sofrendo com excesso de chuva e baixa temperatura, impedindo assim o avanço do plantio, né? Em outras regiões também eles sofrem com chuvas demais, tá? Então o mercado está bastante de olho em relação ao clima nos Estados Unidos. Os próximos 10 dias devem ser cruciais aí para a lavoura deles, né? Então o pessoal está acompanhando, principalmente para o milho. Tá? Ainda, em paralelo, segue no radar aí do mercado a continuidade dessa guerra, o surto do Covid-19 na China, né, que ainda mantém milhões de pessoas restritas pelas medidas impostas pelo governo, e também o movimento do dólar e o humor do mercado financeiro, né? Segundo aqui alguns analistas, a nação asiática comprou cerca de 20 navios de soja entre produto brasileiro e norte-americano. E, além disso, há problemas logísticos nos Estados Unidos, né? Isso tudo reduz a oferta de soja nas processadoras. Então, reduz, assim, a oferta interna de farelo de soja, né? Dado esse cenário, o mercado já considera a possibilidade da soja ser negociada a cerca de 20 dólares o bushel, tá? A gente está negociando na faixa de 16, 17 dólares o bushel. Então, como é provável que não teremos grãos suficientes para atender toda a demanda, o mercado já considera a possibilidade da soja ser negociada a 20 dólares o bushel, tá? Em relação ao milho, uma queda de 0,13 na semana, mas ele fecha com uma alta de 1,04
no mês, negociada a R$ 92,00 a saca na Bolsa Brasileira. Então, a gente encerra o mês com uma alta de mais de 10% lá em Chicago e uma alta, então, de 1,04 aqui na B3. Né? Segundo analistas de mercado, o milho embarque já é negociado na faixa de R$ 100,00 a saca e dá sinais de que essa alta deve continuar, porque lá em Chicago o milho segue negociando numa alta histórica, né, em torno de $8 o bushel, e em poucos momentos da história o milho chegou nesse patamar de preço lá em Chicago. Segundo analistas, a gente tem recorde de área semeada na segunda safra brasileira, né, mais um período sem chuvas em parte das regiões que são produtoras. Isso tudo está assustando os agricultores, né, que vai limitando o nosso potencial produtivo de lavoura, e o produtor ele não quer vender. Ele está vendo que ele está perdendo e os vizinhos também estão perdendo produtividade, então ele segura, porque as commodities sempre, né, aquela relação oferta e demanda, pouca oferta, os preços devem subir. Né? Então, segundo aí dos analistas, esse cenário, em função desse cenário, os preços no Brasil devem permanecer altos, sustentado por essas incertezas, a volatilidade do mercado internacional, a Ucrânia diminuiu a sua plantação e exportação, o atraso na semeadura dos Estados Unidos e essa recuperação do dólar aí ante o real nos últimos dias. Tá? Em relação ao boi gordo, a gente teve uma queda na semana de 1,48, fechando um mês em 0,57 de queda, negociada quase R$324 arroba, né? Mais uma vez, as pressões por parte dos frigoríficos e maior oferta de demanda, maior oferta de animais prontos para abate, né? Foram suficientes para permanecer as cotações nessa faixa de preço, né? Então, não temos muitas informações em relação ao boi gordo. Há uma expectativa de que o mês de maio seja um mês favorável, muito em função do Dia das Mães, onde o consumo da carne aumenta. Isso causa um aumento de preço no atacado e no mercado físico, trazendo para a Bolsa também essa volatilidade. Em relação ao café, uma queda de 3,03 na semana, ainda assim o café fecha o mês uma queda de 1,64, mas uma alta no ano de 5,80, né? Negociada a $275 a saca. Essa semana foi uma semana de muita volatilidade e o café ele teve uma recuperação e encerrou acima de 220 centavos a libra-peso lá em Chicago. E a gente acaba sentindo aqui essa movimentação, né? Os analistas destacam que a valorização do real ante o dólar tem dado suporte nos preços, mas não descarta dias de bastante volatilidade e nervosismo em função de todos esses fatores externos, como câmbio e guerra na Ucrânia. Né? Ainda, segundo analistas, acrescentam que, além de tudo isso que eu comentei, as preocupações com a inflação, que o Leandro também citou aqui, inflação global, né, ela provoca a compra de fundos de commodities como hedge de inflação. Então, bastante fundo nos Estados Unidos estão comprando commodities agrícolas para se proteger contra essa alta inflacionária. Tá? As condições climáticas no Brasil também voltou a dar suporte nos preços, e a preocupação com o período de estiagem pode ser positivo na colheita, mas assusta os operadores no exterior depois do impacto de falta de produção brasileira aí nos últimos anos, em função do clima e tudo aquilo que eu vinha falando nas semanas anteriores. Beleza? Então, essas foram aí as notícias agrícolas aí da semana. Valeu, Eurípio, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities para a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. O petróleo em leve alta, né? A volatilidade marcada basicamente por essas incertezas, né, que vem pairando. A redução aí da demanda chinesa impacta, todo mundo sabe, negativamente no preço, né? Segura o preço da commodity. Porém, essa possibilidade de, né, ganhando cada vez mais força aí do embargo gradual da União Europeia ao petróleo russo favorece o preço da commodity, né? Então está claramente um cabo de guerra entre oferta e demanda, né? Mesmo assim, o Brent fechou numa leve alta, 0,63 aí na semana, né? E no mês aí também uma leve baixa, né? Bem estável, olhando apenas fechamento, mas não sem olhar a volatilidade. Já a minério de ferro, também, né, apesar de começar a semana com uma forte queda, não sei se o pessoal lembra, na segunda-feira passada eu comentei que na madrugada de domingo chegou a bater, domingo passado, né, semana passada já chegou a bater -12, fechou a segunda-feira por volta de -10, né. Os contratos futuros de minério de ferro tiveram uma boa recuperação na semana, todos os 4 dias posteriores, né, de terça a sexta,
tiveram alta, né, consecutivas, e chegou a 4% de alta, por exemplo, na sexta-feira, né, impulsionado basicamente por perspectivas da demanda, né, já que Pequim prometeu intensificar bastante as medidas para estabilizar a economia, né, vamos ver, né. Mas tudo isso não foi suficiente para zerar a queda semanal e ainda fechou numa queda de 2,80, desculpa, 2,18, que analisando toda a volatilidade da semana e o começo bem trágico, digamos assim, foi uma queda pequena, uma queda leve, né? A semana ainda conseguiu ter uma boa recuperação. O governo chinês, ele teve essas falas aí realmente impulsionou, fez com que o pessoal desse uma alegrada no final na sexta-feira, né? Já o ouro, também uma queda de 1,17, né? O metal precioso aí, mais uma vez, foi pressionado pela forte alta do dólar, né? O Leandro comentou há pouco aí, lembrando que essa alta mensal de 4,95 do índice DXY, né? O índice do dólar foi a maior alta desde 2015, né? Então, realmente foi uma alta muito relevante, tá? Do índice dólar. E claro que isso afeta diretamente o ouro, a gente sabe disso, né? Fica mais caro adquirir essas commodities para os países que têm outras moedas. E também mais uma semana de resiliência, de forte, não de forte alta, mas de resiliência dos Treasury norte-americanos, T10 fechando aí a 2,94, um pouquinho acima da semana passada, né? Então, níveis bem elevados. Mas, como a gente já falou, a commodity continua, de certa forma, resiliente, né? Até porque esse cabo de guerra também entre dólar e treasury, de um lado, puxando ela para baixo, e a preocupação com a inflação global, que os colegas comentaram, puxando ela para o lado positivo, segue forte. E ela fechou aí na cotação acima de $1.900 a onça, algo bem relevante, e é um número bem interessante aí, a níveis de históricos também, de fechamento da negociação do ouro. Beleza? Pode passar o slide, por favor, Gustavão. Falando agora dos juros futuros, né? A gente sabe que os juros futuros apresentaram aí a redução na semana para os vencimentos médio e longo, né? Porque esse vencimento curto, 23, eu considero neutro, né? Nulo. Os dados de inflação divulgados, né, na semana passada, IPCA 15, GPM, apesar de ainda bem pressionados, né, vieram abaixo da expectativa do consenso do mercado e contribuíram, assim, desse modo, um alívio nas taxas de juros, né? A curva de juro real, que a gente verifica pelas taxas das NTNBs, né, ou Tesouro IPCA, fechou aí a semana próxima à estabilidade, com sinais bem mistos, né? As exceções foram ficar aí para os vencimentos curtos, de até 12 meses, das BES 22 e maio de 2023, aí, que apresentaram uma volatilidade e um fechamento maior nas taxas, tá? Em relação aí à divulgação dos dados econômicos, né, a gente está esperando a super quarta, né, essa semana. Então, são esperadas decisões de taxas de juros nos Estados Unidos, no Brasil e no Chile, né, num país, digamos, vizinho nosso, próximo nosso aqui na América Latina também, que passa por umas situações também complexas. Segundo as expectativas aí do mercado, os três devem continuar a subir as taxas de juros, né, mirando a reduzir basicamente essa impressão inflacionária. No Brasil, é esperado, né, a alta de 1 ponto percentual na Selic, ou seja, que a Selic seja elevada a 12,75, né. Também será divulgado aí o IBCBR, né, que é a proxy do PIB, né, o que rastreia o PIB de fevereiro, e a pesquisa industrial mensal referente a março. Algumas estatísticas fiscais de fevereiro, que o Brasil vem surpreendendo positivamente com a arrecadação, né, e o GPDI de abril. E os outros destaques também são os dados de trabalho dos Estados Unidos, né, que é a famosa payroll, que vai ser na sexta-feira, né, toda primeira sexta-feira do mês tem essa divulgação que realmente é algo que mexe com o mercado como um todo, né, que ela acaba balizando aí a recuperação e a força do mercado norte-americano. Então é isso aí, pessoal. Esperar que essa super quarta, vamos ver como é que o Fed vem, né? Se vem com 0,5%, o que vai sinalizar na ata. Acho que o pessoal está esperando mais, né? Nem tanto talvez as taxas, né? Que imaginemos que devem estar aí próximo de 0,5% nos Estados Unidos, de alta no Brasil 1%, mas sim o que vai vir na ata nos próximos dias para ver a sinalização se aqui vai ser o fim do ciclo de alta ou se ainda realmente eles reveram, atualizaram para talvez mais uma alta em junho. Beleza? Por hora é isso aí. Boa semana a todos.